Shalom Brasil, tudo bem com vocês? Preparado? Então vamos para a quarta e última aula sobre o nascimento de Jerusalém. E eu trouxe aqui para vocês uma ilustração muito didática sobre a cidade de Davi, né, que eu adquiri lá na cidade de Davi mesmo, e eu quero mostrar para vocês, para que vocês possam visualizar. Eu vou estar mandando também isso aí com o material, tá? O material didático da aula, mas eu quero explicar aqui para vocês, né, com o vídeo, tá? Vamos lá ver então? Olha só, vocês estão vendo aqui, tá? Aqui vocês estão vendo o mapa de como era a cidade de Davi, quando então Davi conquistou a fortaleza de Sião, tá? Então olha só, você está vendo essa cidade pequenininha que era a cidade de Davi. Aqui é a fonte de Guion, tá certo? E aqui ao norte, olha só, está então o Monte Moriá, onde Salomão construiria o primeiro templo, tá? Então aqui, essa encosta aqui é o Monte das Oliveiras, o Vale de Cedron, a cidade de Davi, tá bom? E a cidade de Davi, como vocês podem ver, na época dos cananeus, a cidade de Davi era uma cidade então murada, né? Eu falei para vocês lá que uma cidade precisava de três coisas. A primeira era a água, a segunda eram ter muralhas, tá certo? O terceiro era estar no alto, né? E o quarto era também ter vias de acesso para esse local. Tá? Então essas quatro coisas, né, elas faziam com que uma cidade, um assentamento pudesse existir no passado. Água, caminhos, localização e muralha. Toda cidade no passado tinha muralha, porque a muralha, ela era um meio de proteger a invasão dos inimigos, tá certo? Ou seja, ela dificultava o acesso. Então, tá aqui, do outro lado aqui para vocês, olha só. Essa daqui é mais ampliado, né? Vocês estão vendo a fonte de Guion. Essa fonte da cidade de Jerusalém, que era a única fonte de água da cidade daquela época, ela continua existindo até os dias de hoje, tá? Ela fica lá na cidade de Davi, tá bom? Muito bem. E agora eu quero mostrar para vocês uma outra ilustração. Olha aqui, quem nós temos aqui? O nosso amigo rei Davi, né, nos seus palácios já construídos. E aqui vocês estão vendo esse símbolo, tá? Esse símbolo se chama proto-iônico. Esse símbolo, ele é o símbolo dos reis de Israel. Onde nós encontramos esse símbolo em Israel, nós sabemos que um dos reis de Israel esteve por ali. Aqui é uma régua do tempo, como eu falei para vocês, né? Então lá o período dos cananeus, o período dos jebuseus, o período do rei Davi conquistando a cidade de Davi, tá certo? E além disso, gente, também quero trazer aqui para vocês alguns arqueólogos super famosos que escavaram a cidade de Davi, como por exemplo, olha só, nós temos este livro aqui que eu super recomendo para vocês, que é da nossa super arqueóloga, super conhecida em Israel, Eilat Mazar. Ela escavou muito na cidade de Davi, ela tem muito material publicado. Agora veja, gente, o material publicado arqueológico, ele basicamente está em dois idiomas. Ele está em hebraico e ele está em inglês, né? Por exemplo, eu mesmo aqui em Israel, eu não consigo material em português, tá? Material acadêmico, basicamente é em inglês ou em hebraico, mas de qualquer maneira eu vou deixar para vocês também aí essa bibliografia, né, da Eilat Mazar, que é sem dúvida nenhuma uma das maiores arqueólogas da cidade de Davi. O pai dela também era arqueólogo, ou seja, uma família de pesquisadores, né? E como eu disse para vocês no começo, a cidade de Davi, ela foi escavada por tanta gente pesquisou ali e cada um tem uma linha de teoria a respeito do que é ali. Então veja só, os próprios arqueólogos não têm um consenso final sobre a cidade de Davi, tá bom? Mas eu acho muito interessante, como eu disse para vocês no começo, você entender os vários pontos e daí você tirar a sua conclusão, porque realmente tem casos e tem locais que não existe a palavra final sobre o local, tá? Mas nós precisamos conhecer, quanto mais ângulos a gente conhece, melhor a gente vai tirando as nossas conclusões sobre o tema, tá? Ok, queridos, nós estamos então na cidade de Davi, ok? E Jerusalém, de por si só, ela é a cidade mais escavada do mundo, porque como Jerusalém foi conquistada, destruída, reconstruída, invadida, todo mundo que conquistava Jerusalém
ia deixando a sua marca. Então, era uma construção em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra. Então, na realidade, para nós chegarmos lá no princípio das coisas, você tem que escavar bastante, tá certo? E muitas vezes isso não é possível, porque você destrói o que fica por cima. Ou então, mesmo escavando, nós não encontramos nada porque foi destruído. Ok? Então, se foi destruído, não ficou, e aí a arqueologia não tem como encontrar. Porém, a arqueologia sim encontrou muitas coisas aqui na cidade de Davi. Na realidade, a cidade de Davi hoje é um parque, grande parque arqueológico, não é? Então vocês estão vendo aí várias ruínas da cidade de Davi. Então vamos só fazer uma recapitulando, não é? Uma recapitulação da cidade de Davi. Davi conquista a fortaleza de Sião. Nesse local viviam os jebuseus. Os jebuseus eram parte do povo cananeu. Então Davi conquista a fortaleza de Sião e a partir daquele momento ela passa a se chamar a cidade de Davi. E a partir deste momento, então, isso foi no ano 1000 a.C., ou seja, 3.000 anos atrás, só para a gente situar um pouquinho no tempo, tá certo? E a partir de então, Davi quer construir o templo. Onde ele constrói o templo? Ele constrói o templo ao norte, tá certo? Ao norte, para lá, tá certo? O templo seria para lá. Então, quando nós falamos de Jerusalém de Davi, toda aquela Jerusalém que nós conhecemos hoje lá, a cúpula dourada, tudo aquilo não existia, tá certo? Porque Davi é anterior. Então existia a cidade de Davi, que fica aqui pertinho do vale de Cedron, tá certo? E ela é cercada por montes, ela é cercada também por vales. Isso é típico da cidade de Jerusalém. Então, quando nós falamos da cidade de Davi, nós estamos falando principalmente da Jerusalém, verdade? Ou depois da destruição do primeiro templo. Ok? Então olha só, como eu disse para vocês, Davi quer construir o templo lá ao norte do monte, mas quem faz isso na realidade é o seu filho Salomão. Davi não faz isso, tá certo? E depois com Salomão, o final do reinado de Salomão, com sua morte, então começam a ter as tribos, a divisão do reino. Então olha só, nas escavações arqueológicas da cidade de Davi foram encontradas muitas coisas. Uma delas, olha só, é o que eu sempre digo, né? Que é o bom, bonito e barato que o brasileiro tanto gosta, ou o útil ao agradável. Foram encontradas aí selos, que são inscrições com personagens bíblicos. Então olha só, aqui a arqueologia se encontra com a Bíblia, ok? Então o que foi encontrado ali foram no total, o que se diz aqui, 51 bulas. O que é uma bula? Uma bula é um selo, tá certo? E está ali nomes citados no livro de Jeremias 37:3. Se você quiser conferir aí na sua Bíblia, tá certo? Isso é uma. 2, olha só. Lógico que toda essa estrutura que está aqui, gente, na cidade de Davi, foi feita para poder fazer escavação, não é? Para que haja segurança na escavação, que a arqueologia e as escavações são um trabalho minucioso, tá certo? Olha só, outra coisa que foi encontrada aqui, aquela estrutura que você está vendo lá na parede, tá certo? Aquilo ali é conhecido como símbolo dos reis de Israel, é o símbolo proto-iônico. E hoje é sabido que onde tinha esse símbolo era de um dos reis de Israel. Porém, nós estamos dentro do que vem a ser o território da tribo de Judá. Tá certo? Quando nós falamos de Israel, a gente pode falar todo Israel ou nós podemos falar apenas as 10 tribos. No caso, Jerusalém, ela pertencia à tribo de Judá. Então ali vocês estão vendo o que foi encontrado, tá certo? Essa estrutura aí enorme, então conhecida como símbolo dos reis. E descendo aqui, né, na encosta da montanha, nós vemos a parte do que foi então a parede da época dos cananeus. E ali embaixo nós temos uma casa que foi encontrada, chamada Casa Arriel, porque foi a inscrição que foi encontrada na casa, tá certo? Adiante de vocês veem o Vale de Cedron, onde corria o ribeiro de Cedron. Então, o que aconteceu na cidade de Davi? Qual é a sua evolução? Davi conquistou, transformou ela, tá certo? Depois, já no período das tribos divididas, o Reino do Sul sofreu uma ameaça dos assírios. E quem era o rei naquele momento? Era o rei Ezequias. Ezequias precisava proteger a cidade. O que ele fez? Duas coisas importantes. Ele fez uma parede ao norte da cidade, que eu mostrei para vocês no outro vídeo sobre Jerusalém. Ele fez uma parede e ele canalizou a fonte de Guion para dentro da cidade, para que as pessoas pudessem ficar protegidas. O que posteriormente, lá no livro de João, capítulo 9, vocês conhecem como o tanque de Siloé,
Pois é, o tanque de Siloé fica dentro da cidade de Davi. Então por isso que a cidade de Davi é fascinante. Na realidade, quando as pessoas vão visitar aqui, o título é Cidade de Davi, onde tudo começou. E é verdade, tudo começou aqui, tá certo? Então a história da cidade de Davi realmente ela é muito interessante e ela é muito cheia de detalhes e muito bonita, tá certo? Nós vamos descer então ali para vocês verem os restos da casa de Arriel. Eu vou mostrar para vocês a encosta, né, da cidade de Davi, e nós continuamos com mais informações a respeito desse local. A gente já se vê. Muito bem, olha só, vamos descer comigo, desçam comigo aqui a cidade de Davi. Então olha só, aqui do meu lado esquerdo fica aí essa parede, não é certo? Que muitos arqueólogos defendem que seja então um muro de arrimo, tá certo? Outros defendem que seja a parte do castelo do rei Davi, da fortaleza, né, do castelo do rei Davi. Agora, não há, gente, tá certo, uma opinião unânime a respeito da cidade de Davi. Existem uma série de teorias defendidas também pelos arqueólogos, mas não é porque eles são arqueólogos que eles não divergem no seu estudo, como, por exemplo, os médicos, não é? Cada médico tem uma metodologia, cada um tem uma escola, não que eles não sejam médicos. Então, a gente precisa ler bastante. Para você, aí sim, você lê bastante, e aí você fala, olha, eu acho que fulano de tal é o mais plausível, eu acho que eu vou naquela linha ali. Eu, obviamente, tenho a minha opinião pessoal sobre a cidade de Davi, tá certo? Mas o que eu quero dizer para vocês é que não há um consensus, uma coisa que seja unânime de todos os arqueólogos, não. E também, se assim fosse, né, perderia um pouco da graça, porque a coisa é, mas vamos lá e vamos aqui, eu vi a opinião de... E, além do que, tem muita coisa sendo ainda pesquisada, não é final, os achados não são finais, portanto não pode haver uma opinião final a respeito de tudo isso, tá certo? Então olha só, vamos descendo devagarzinho aqui, pra gente chegar ali na casa chamada então Beit Arriel. Muito bem, nós descemos as escadas e você está aí, então vendo, ok? Aquelas duas colunas que estão ali, são o que é conhecido como Beit Arriel, porque nas escavações arqueológicas foi encontrada essa inscrição Beit Arriel, ou seja, a casa de Arriel. Quem é esse Arriel? Nós não sabemos, ok? Mas aquilo ali é típico, característico da época israelense, da época do ferro também, assim chamada na história, que é um ambiente com 4 cômodos. Tá certo? Para vocês terem uma ideia como as casas eram feitas na época, não é? E nós estamos aí bem realmente, ou se não totalmente, na base da muralha. Era comum, vocês se lembram de outra cidade murada? Vocês conhecem essa cidade? Onde se falava que as pessoas construíam a casa nas muralhas. Qual era? Jericó. O profeta Isaías, ele orou para que Jerusalém não fosse destruída nas muralhas da cidade, tá certo? Então isso era uma coisa muito comum na época. Então ali está a casa e eu vou mostrar para vocês agora a maquete, para vocês entenderem melhor como funcionava. Vamos lá? Muito bem, gente. Então olha só, como eu falei para vocês, nós estamos aqui na maquete, né, na reconstrução. Ali estão as ruínas, vocês viram as ruínas arqueológicas, e aqui vocês estão vendo a reconstrução de como era uma casa sobre a muralha. Tá certo? Vocês estão vendo aí esse detalhe. E se vocês quiserem uma referência bíblica, vocês podem ver lá no livro de 1 Crônicas 15:1. 1 Crônicas 15:1 fala a respeito da construção de casas, tá certo? Então aí vocês estão vendo a maquete, que dá então para vocês um melhor entendimento como as coisas eram feitas naquele tempo. E lá atrás de mim, olha só, o que você está vendo? O Monte das Oliveiras, tá certo? Ali o Monte das Oliveiras, o grande cemitério judaico do Monte das Oliveiras, e no meio, separando o Monte das Oliveiras da cidade de Davi, fica o Vale de Cedron, que antigamente passava-se então o Ribeiro de Cedron, tá certo, gente? Então, muito interessante. Agora, eu vou pedir aqui para o meu cinegrafista pegar para vocês uma coisa que é importante, porque eu mencionei isso para vocês no estudo. Olha só, a gente pega ali a quina da muralha, né? A junção da muralha de Jerusalém, tá certo? Quando ela faz ali um ângulo de 90 graus. Isso são das atuais muralhas. Porém, se acredita, há uma tese de que ali ficava a Acra. Eu mencionei para vocês o que é a Acra. A Acra era o templo pagão feito pelos gregos. Lembra que eu mencionei para vocês no estudo, na aula? O templo dos gregos, feito em Jerusalém, não é? E foi então quando se deu a revolta dos Macabeus, Judas Macabeus, a revolta, não é? A última dinastia judaica a reinar em Israel, antes do Estado de Israel, e
Eles então se revoltaram e fizeram a purificação do templo, dando então uma data nova no calendário, a festa de Hanukkah, ou a festa das luzes, como está descrita lá no livro de João, capítulo 10, tá certo, gente? Então é um pouquinho disso para você, de tudo isso, Jerusalém, para você nesse momento. Um abraço! Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito de saber sobre o nascimento de Jerusalém. Eu só falei da parte do nascimento, eu não falei dela até os dias de hoje. Por quê? Porque isso já é uma outra história, né? Então isso aí já é uma outra classe, tá bom? A nossa aula agora era sobre o nascimento da cidade de Jerusalém, e eu espero ter passado para vocês dados muito interessantes e muito importantes para você fazer aí então uma cronologia correta do nascimento de Jerusalém e também unido, não é, aos vídeos que eu fiz lá na cidade de Davi, que eu fui lá para vocês e mostrei in situ, como diz a arqueologia, né? In situ é no local que aconteceu. Como eu disse, a cidade de Davi basicamente hoje ela é um parque nacional, mas ela é um parque arqueológico e ela está sempre em mudança. Todo ano que você vem a Jerusalém há algo diferente ali, porque os trabalhos arqueológicos não param e também o trabalho arqueológico é um trabalho minucioso, né? Você tem que ir bem devagarzinho para não destruir aquilo que está sendo encontrado, porque você imagina que isso ficou sobre escombros milhares de anos. Então tem que ir bem devagarzinho para que isso possa ser preservado e para que seja estudado e que possa então chegar a uma conclusão sobre aquilo que foi achado na cidade de Davi. Gente, obrigada de verdade, de coração. Espero que você tenha gostado muito, que você tenha aprendido, se você gostou, se você foi enriquecido e se você foi, sobre todas as coisas, abençoado. Muito obrigada. Toda rabá. Shalom. Ulei Traot. Tchau e até breve com mais uma aula sobre outro tema de Israel e temas bíblicos. Gente, obrigada, valeu!